Ele pesquisou uma guerra longa e violenta no sul do Brasil. É o historiador Paulo Pinheiro Machado. Venha pra cá. Paulo Pinheiro Machado, você é o que do Ivan Pinheiro Machado? Sou primo. É primo do Ivan? Então, e aqui a editora é LPM, não? Não, essa é a editora da Universidade de Campinas. Universidade de Campinas, editora Unicamp, tá aqui. Paulo Pinheiro Machado, Lideranças do Contestado. Isso aqui eu vou levar para mim, porque história é o assunto que mais me fascina. E vou deixar esse aqui na produção para nossas consultas. Alex, guarda já o meu aqui, tá? Tá bom? Como é que é? Esse negócio é impressionante, porque eu estava dizendo, fala-se muito de Canudos e, no entanto, Contestado é quase que uma réplica do que aconteceu em Canudos. Conta um pouco da época e o porquê. Realmente tem algumas semelhanças, né? Mas é um período posterior, quase 20 anos depois. Não, eu sei. Sim. Mas digo, tem religião envolvido, tem. Como é que é? A região do Planalto de Santa Catarina e do Paraná era uma região inicialmente disputada pelos dois estados. Daí o nome região contestada, né? Mas não foi por causa dessa disputa que começou o movimento sertanejo. Foi muito mais devido a um acúmulo de problemas. Entre eles, né, um dos principais é o impacto de uma ferrovia que foi construída na região. A ferrovia São Paulo-Rio Grande cortava o interior desse planalto. Cortava em dois sentidos, né? No sentido norte-sul, com um ramal leste-oeste também, né? Essa ferrovia, quando foi construída, ela recebeu como concessão do governo. A ferrovia foi construída na mesma época que a Madeira Mamoré, lá de Rondônia, né? Sim. E pelo mesmo grupo do Percival Farquhar, né? Era a Brasil Railway. E a Brasil Railway, ela, quando adquiriu essa concessão do governo, ela tinha direito à exploração de 15 quilômetros de terras devolutas de cada margem da estrada de ferro, né? Oficialmente, as terras devolutas, na prática, eram habitadas já por muitas famílias de sertanejos, de caboclos, que não possuíam título de propriedade. Alguns até possuíam legitimação de posse, mas mesmo assim não foram respeitados pela ferrovia, né? E a ferrovia acaba montando uma empresa subsidiária, a Lamber, apenas para exploração da madeira e depois colonização com imigrantes alemães, poloneses, italianos, né, na região, né? Então, essa grilagem em alta escala, somada, né, a uma série de conflitos locais de terra já tradicionais, praticados pelos coronéis na região, né, isso tudo vai acabar tendo um desdobramento muito forte, né, em torno de um curandeiro que andava na região, que era o José Maria. Como era o nome? José Maria? José Maria. Isso é 1912, né? Exatamente. É no segundo semestre de 1912. O José Maria, ele acaba adquirindo o prestígio de um outro andarilho da região, que andava já muito tempo antes, que era o João Maria, que era um sujeito Como também... é que é? João Maria. Também era o mesmo nome? Não. Um é João Maria? Um é João Maria, que andava antes pela região. E andou depois também, né? O João Maria é uma legenda, não é um indivíduo, né? Há várias aparições de João Maria na região. E esse como é que chama? Esse da época da guerra de 1912, se chamava José Maria. José Maria. José Maria. Era mais um curandeiro, né? Mas era curandeiro com características religiosas? Inicialmente nem tanto, né? Mas depois da morte dele é que foi a própria memória dele local por parte dos caboclos foi quase que santificada. E aí quem era o líder disso, depois da morte dele? Bom, depois da morte dele, esse é um caso curioso, né? Porque o movimento do contestado, a principal liderança mística morreu no primeiro combate. O José Maria, ele morre no primeiro combate, mas ele dizem que ele teria dito já aos sertanejos que ele morreria, que ele sabia que morreria naquele primeiro combate, mas que voltaria no ano seguinte, junto com o exército encantado de São Sebastião, né?
Então isso apelava, né, para um sentimento muito forte, tradicional na região, que era o culto a São Sebastião, o guerreiro aquele, né, o padroeiro do Rio de Janeiro também. E então, a partir no ano seguinte, em 1913, a partir de dezembro, uma menina de 11 anos, a Teodora, ela passa a relatar sonhos que ela tinha de José Maria, com José Maria. E em torno desses relatos dos sonhos de José Maria, acontece um segundo ajuntamento em Taquarussu, né, que, segundo a Teodora, José Maria ordenava que seus seguidores deveriam se encontrar novamente em Taquarussu, que era uma pequena cidadela, um pequeno vilarejo, e já, evidentemente, isso significava um claro desafio às autoridades da região, né? Mas tinha uma liderança física nisso tudo? Quem é que comandava tudo isso? Bom, na primeira fase, certamente a principal liderança é o avô de Teodora, se chama Eusébio Ferreira dos Santos. Sim. Porque o avô de Teodora foi um dos que já tinha convidado no ano anterior José Maria a aparecer na festa de Taquarussu. E esse era um patriarca da região de Perdizes, né, que tem até como padroeiro São Sebastião, no interior do atual município de Fraiburgo, naquela época município de Curitibanos, né. Então, em torno dessa liderança do velho patriarca Eusébio, teve a chefia da Teodora, chamada de Virgem Teodora, né, porque Eusébio dizia na época que José Maria só apareceria para crianças jovens, pessoas inocentes, com pureza, virgens. Mas de repente, virgens, quer dizer, e no segundo movimento, não teve nenhuma liderança específica? Aí então, temos várias lideranças. Aí tem esse primeiro momento, né, de uma série de lideranças místicas, né, e há um segundo momento da guerra sertaneja, que são as chamadas lideranças de briga. É o caso do Adeodato, né, do Chiquinho Alonso, de outros. Mas não tem uma pessoa só que tenha aglutinado tudo isso? Não, é uma sucessão de lideranças. Bom, inclusive, Jô, nem sempre a virgem estava ligada à condição sexual da moça também, né? Sim. No segundo momento, porque o importante... Mas virou cargo político, virgem? Virou, na prática era isso. Como é que era? Era isso. A virgem, ela tinha essa ligação com além, né? Porque ela sabia interpretar os sonhos e ver determinados sinais da natureza, a presença de José Maria, né? Então essa capacidade que os caboclos chamavam de aço. E ela tinha grande poder, então, essa pessoa? Tinha grande poder, né? Mas também no reduto posterior de Santa Maria existia uma virgem de 43 anos e com 3 filhos. Mas ela tinha grande capacidade premonitória, grande capacidade de... Quantas pessoas, né, ficaram envolvidas nessa guerra? Olha, ao contrário Quanta gente morreu, digamos? Isso é difícil, né? Até hoje a gente não tem uma estatística precisa sobre isso. Certamente as mortes passam de 10 mil. Né? Certamente passam de 10 mil. O Exército, na época, contabilizava entre os combatentes 3 mil das duas partes, né? Entre os militares e entre os sertanejos. Mas tinha Exército Federal? Sim. Desde a primeira expedição a Taquarussu, já é empregada, junto com a polícia de Santa Catarina, a força do Exército. Mas não houve, vamos dizer assim, um massacre total, como aconteceu em Canudos? Não. Da população ser totalmente dizimada? Não chegou a acontecer. Em alguns redutos chegou perto disso. O problema é que o contestado, ele aconteceu sobre uma extensa região. Então, e foram várias cidades santas, né, que eles chamavam. Claro. E algumas foram realmente muito castigadas, né? Como é que acabou isso? Acabou... há uma grande operação do Exército no ano de 1915, comandada pelo general Setembrino de Carvalho, de cerco ao último grande reduto, que era o reduto de Santa Maria. Pela conta do Exército, era um reduto que tinha 5.500 casas e 27 igrejas, que foram queimados, né, pela entrada da tropa federal. Depois desse ataque grande, né, e a destruição desse grande reduto, há alguns redutos remanescentes que vão durar até dezembro de 1915, que é o caso de Pedra Branca, São Miguel e São Pedro.
São redutos na região mais ao norte do Planalto de Santa Catarina. Vamos ver aqui umas fotos, por favor, para ter uma ideia.